Fala galerinha, bom dia Las Vegas, boa tarde Brasil, boa noite Europa. Como vocês estão, galera? Beleza? Nossa live de hoje tem como entrevistada Indy, diretamente da Turquia, pessoal. E vamos começar a nossa live, vou chamar ela aqui agora. Sejam bem-vindos aí, pessoal, nossa live aí. E vamos convidar aqui a Indy. Olá, Opa, olá Indy, tudo tudo bem? Que coisa boa. O áudio tá tá me- ok? Tá tudo bem? Tá. Pra mim tá tudo certo. Pronto. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho aqui que tá alto aqui pra mim. Ok, Uhum. ótimo. Então, galera, ó, vamos que vamos. Andy, pessoal, o pessoal tá entrando aí na nossa live, tá? E aí nós vamos começar a respeito, pessoal, de duas vertentes aí, que é o turismo e como morar na Turquia, tá? E aí, Andy, quem é Andy? Se apresente aí um pouquinho, fala um pouquinho de você para depois a gente entrar aí. Seja bem-vinda. Obrigada. Meu nome na verdade é Andiara, né? Mas eu adotei o Andy porque é uma coisa mais universal e é mais fácil, Show. já que o meu nome é bem difícil para ser pronunciado em turco. Eu sou brasileira, tenho 27 anos e moro na Turquia há 6 anos. Só que ao contrário da maioria das pessoas que vêm para cá, eu não vim para cá por conta de relacionamento, que é o que acontece bastante, mas Certo. a minha família toda está aqui. O meu padrasto é turco, a minha mãe é cidadã turca, eu tenho um meio-irmão turco. Eventualmente eu me casei com turco, só que eu moro aqui porque eu tenho uma empresa. Eu trabalho com Maravilha. turismo. Que fantástico, impressionante. Eu não sei nada da Turquia e a gente sempre está procurando outros países para a gente saber mais um pouquinho e ajudar outras pessoas. Inclusive, já tem até um contrato aí de Marrocos que já me entraram em contato comigo, mas depois a gente chega lá. Vamos lá. Então, olha só. Exatamente. Andy, o brasileiro, que a gente sempre está falando do nosso público brasileiro, né? Mas tem gente de outros países, mas enfim. Os brasileiros que querem fazer turismo na Turquia, precisa tirar visto no Uhum. Brasil ou só no aeroporto, como funciona em outros países europeus? Como funciona? Sabe um pouquinho? Na Turquia não é necessário visto para brasileiro, porque a Turquia não faz parte da União Europeia. Tá. Então, inclusive, pessoas que têm passaporte da União Europeia precisam de visto. O brasileiro não precisa. Interessante. Então, normalmente, a gente tem clientes que às vezes se confundem, porque as pessoas costumam unir, né? A Turquia com outros países da Europa, é bem pertinho. É, porque tá próximo, Grécia, né? por exemplo. Isso. Então, tem muita gente que já vai viajar para esse lado aqui do globo e acaba fazendo Turquia mais um outro país. Muitos brasileiros que têm passaporte europeu viajam com passaporte europeu, achando que vão entrar na Turquia também, assim como vão entrar nos outros países da Europa. Mas não. Aqui, o brasileiro não precisa de visto, mas o cidadão europeu precisa. O brasileiro pode ficar aqui por até 90 dias sem necessidade de um visto. 90 dias, tá? 3 meses. Ótimo. Então, o Uhum, brasileiro sai do Brasil, vai para a Turquia, pessoal direto, não precisa de visto. Muito legal. Interessante. exatamente. Inclusive, tem voos diretos hoje em dia. É uma coisa nova, né? Tem voos com escala, mas tem voo direto. É super confortável pela Turkish Airlines, todos os dias, se não me engano. Exceto atualmente, né? Que a gente está aqui, todo mundo paralisado, mas em dias normais. É um voo de 12 horas direitinho, Guarulhos, Istambul. Tá. E de qual é a moeda aí da Turquia? Nós utilizamos a lira turca. É um dinheiro, uma moeda específica da Turquia, e ela é similar ao real, mas ela vale menos do que o real. Se não me engano, ela vale 30 centavos, mais ou menos, a menos do que o real. Entendi. Falando em real, em moeda, eu acabei de ver aqui agora, o dólar tá 5,83, o comercial, né? Turismo lá no em São Uhum. Paulo chega a 6,40 para comprar. Muito caro e a Europa aí também, o euro tá muito caro, mas enfim, vamos que vamos. E me fala um pouquinho aí da Turquia. Você agora tá na Capadócia, não é isso? Isso, eu moro na Capadócia, mas eu fico viajando, né? Como a gente trabalha com turismo e a gente tem escritório também em Istambul e atende na Turquia toda, a gente está sempre viajando. Nesse momento, não, como eu disse, a gente está no meio de uma pandemia, então tá todo mundo parado, mas em dias normais, eu só moro aqui, mas eu fico zanzando pelo país o ano inteiro. Entendi. E me diz uma coisa, a cidade mais assim famosa para turismo seria Capadócia, Istambul, mais ou menos isso. Aqui a gente
tem... Istambul e Capadócia são as principais, porque normalmente a pessoa que vem para a Turquia, a gente tem dois tipos de turismo, né? Quem realmente vem para a Turquia, quer viajar para a Turquia, aí a pessoa dispõe, por exemplo, de 12 dias ou de 15 dias, mas muitas vezes as pessoas têm uma semana, porque elas também querem ir para outro país. Nesse caso, quando a pessoa só tem uma semana, a gente sempre recomenda Istambul e Capadócia, que são os dois essenciais. Não dá para sair daqui, né? O passeio de balão, né? Conheceu. Isso, passeio de balão. Então, seria Istambul e Capadócia os dois essenciais, dependendo do tempo que a pessoa tem. Mas se ela tem mais tempo, tem também a região do Egeu, que é onde fica a casa da Virgem Maria. Também tem Pamukkale, as piscinas de algodão. A cidade de Kushadasi. É um país bem grande, na verdade. Parece pequeno, mas é bem extenso. Fantástico. Eu lembro que aquela novela lá que passou aí na Capadócia, é tudo real? Acontece aquilo tudo mesmo ou é ficção? Não acontece absolutamente nada. Inclusive, eu tenho um... Nada. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube que, inclusive, fala sobre isso. As mentiras que a novela contou. Porque a novela se passa na Capadócia, mas as pessoas não se vestem daquele jeito, as pessoas não andam daquele jeito, ninguém fica andando de cavalo no meio da rua, as mulheres andam de calça jeans e camiseta, tem cabelo curto, tatuagem, piercing. Eu pergunto isso. Tem mulheres de cabeça fechada também, claro, vamos, né, explicar que é um país que não tem... generalizar. Sim, muçulmana, mas é um mix. Você vê mulheres de cabelo solto, cabelo curto, cabelo vermelho, cabeça fechada, é um lugar normal. Entendi. Eu pergunto isso porque teve outra novela, América, que foi filmada aqui, em tese, nos Estados Unidos. E aquela novela, para mim, desde o dia que eu cheguei aqui, tudo acontece o que passou na novela. Por isso que eu perguntei se é a mesma coisa ou não. Porque, inclusive, tudo que aquela novela passou existe ainda hoje, aqui nos Estados Unidos. Sim. Que é outro assunto. Inclusive, a novela é da mesma escritora. Tanto a da Capadócia quanto a dos Estados Unidos, as duas são da Glória Pérez. Exatamente, por isso que eu perguntei. Mas, enfim. E vamos lá, turismo, ok. Inclusive, aqui em Las Vegas tem também passeio de balão. Que quando eu vejo aquele balão nas montanhas aqui, eu sempre lembro da Capadócia. Não tem jeito. E eu tenho até clientes aqui, amigos que já foram, e é fantástico. Eu não fui particularmente, eu não sei se eu tenho coragem. Mas ainda vamos ver se eu vou ter coragem. Mas, muito tranquilo. Exatamente, vamos ver, né? Mas quem não gosta de altura, como eu, vamos ver. Outra coisa, o brasileiro que quer morar na Turquia, como é o processo, se é difícil, burocrático, tudo que ela vai falar aqui agora, tá, pessoal, por experiência, porque nem sempre as pessoas trabalham com isso, e é sempre tudo por experiência, tá? Fala um pouquinho aí, como é o processo, se você sabe a respeito. Bom, sim, eu sei a respeito, mas existe também uma questão que eu sempre coloco, que eu vim para cá por uma questão familiar. Então, eu não decidi no meio do nada que eu iria para a Turquia. Você vir para cá, por exemplo, né, sozinho, digamos assim, é um pouco mais complicado. É um lugar teoricamente mais barato, não é tão difícil assim, por exemplo, como se mudar para os Estados Unidos, que a diferença entre real e dólar é muito grande. Você tem que juntar muito mais dinheiro para se mudar. Mas a Turquia é um país que tem uma população que tem um aspecto aqui na Turquia, por exemplo, que dificulta um pouco mais. As pessoas normalmente no Brasil têm uma ideia, por exemplo, eu tenho várias amigas que foram para os Estados Unidos pelo programa de au pair, que é uma coisa que tem muito nos Estados Unidos. Exato. Eu tenho amigas que são au pair aqui. E tenho várias pessoas que foram trabalhar com limpeza, que foram trabalhar em restaurante. Construção. Aqui na Turquia é o contrário. Não existe trabalho para o estrangeiro nesses trabalhos que seriam cargos de menor salário. Porque os turcos, eles têm como é a palavra? Eles têm um processo de fazer as coisas muito pessoal. Então, um turco jamais vai contratar uma faxineira que não seja turca, porque ela não vai limpar com uma pessoa turca. Eles também não vão contratar um cozinheiro que não seja turco, porque não vai cozinhar como um turco. Então, o estrangeiro que quer vir para cá, o programa de au pair aqui, por exemplo, não existe. Aqui é muito difícil você encontrar, por exemplo, babá, entendeu? Porque as mães normalmente cuidam dos filhos, pessoalmente. E a questão da cultura, né, também, né? Exatamente. É uma cultura mais assim... Eles não têm essa questão do estrangeiro vir para trabalhar em cargos que eles não querem trabalhar. Eles simplesmente trabalham em todos os cargos, eles não querem estrangeiros. Essa é a diferença.
Entendi. Então, o estrangeiro que vem para cá, ele precisa obrigatoriamente, e essa é uma dica que eu sempre dou para quem quer vir para cá, diploma acadêmico, formação acadêmica de alta qualidade, com experiência, de preferência já ter algum intercâmbio em algum outro país. Falar inglês é o básico, é o essencial, você tem que falar inglês e alguma outra língua, se possível turco. E tem que vir para cá trabalhar numa área que eles realmente te contratem oficialmente. Por exemplo, trabalhar numa multinacional, Uma coisa trabalhar no casada, né? setor de engenharia. Exatamente, porque o turco, para ele contratar legalmente um estrangeiro, ele gasta muito mais do que para Não contratar um compensa turco. muito, entre aspas, do que contratar Então, um turco. ele só vai contratar um brasileiro ou qualquer outro estrangeiro se esse estrangeiro tiver no currículo dele algo que esse empregador turco possa provar para o Excepcional. brasileiro que, olha, essa pessoa aqui, eu estou contratando ela porque nenhum outro turco aqui vai fazer o que ela faz. Do contrário, é muito difícil. E não é Entendi. um país também, como eu falei, a questão da moeda. Quem vem morar aqui, não existe aquela coisa de vir morar na Turquia para ganhar um dinheiro para voltar para o Brasil. Você não vai ganhar dinheiro para voltar para o Brasil. A Entendi. diferença da moeda é até menos. Então, se você está vindo para morar aqui para o resto da tua vida, se estabilizar, montar seu negócio, ok. Mas se é para passar uma temporada e voltar para o Brasil, é Não melhor ir para a Irlanda, para os Estados Unidos, para outros países. Canadá, Alemanha, Isso. entendi. Entendi. E, por exemplo, a pessoa quer estudar aí, visto do estudante, sabe um pouquinho a respeito? Faculdades, Sim, aqui universidades. existem. Sim, claro, claro. Existem faculdades aqui muito boas. O ensino público da Turquia, ele é muito bom. Então, não existe diferenciação entre quem estuda na escola particular, quem estuda na escola pública. Ambos têm chances de ir para a faculdade. Só que existem muitos cursos, a maioria dos cursos, que você não pode fazer, você não pode estudar se você for estrangeiro. E mesmo que você seja estrangeiro e possa estudar aqui, são poucos os cursos que têm aula em inglês. Você tem que passar por uma prova de turco primeiro. Então existe Eita, aquele, como seria? um Você tem que fazer teste um teste de de nivelamento, idioma. Isso, equivalência, exato. tá. E aí você tem áreas, por exemplo, aqui, que mesmo que você seja formado no Brasil e você venha, você não consegue traduzir o seu diploma. Acho que só existem duas Entendi. áreas que a tradução é possível, que é letras, pedagogia e talvez arquitetura. Agora o resto. Mas tem muitos programas aqui de intercâmbio, que você passa um certo período, depois você volta para o Brasil. Tem, acho que o IESEC e também tem o Erasmus. Uma Mas vir pergunta estudar, rapidinha aí, ó. É difícil falar sim, turco? com certeza. É É muito uma língua difícil muito, dos... muito diferente. Imagino. É uma língua por aglutinação, o alfabeto é um pouco diferente, eles têm vogais que a gente não tem, eles têm consoantes que a gente não tem, É eles muçulmano, não né? têm cores. Não é a língua árabe, né? É o alfabeto romano. Mas, tanto que a língua árabe, a língua síria, a língua turca, no Cazaquistão, são coisas completamente diferentes. Mas entre todas as línguas de origem arábica, o turco é a mais fácil. Entendi. Bom sinal. Deixa eu falar outra coisa. Graças a Deus. Exatamente. Custo de vida aí na Turquia, você já falou um pouquinho que é menos do que o real, tá? Mas assim, no mês, custo de vida para se manter aí, ou a pessoa vai passar 15 dias, uma semana assim, fazer mercadinho, o custo de vida para plano de saúde, educação, comprar carro, como é um processo aí, sabe um pouquinho? Olha, uma coisa que eu sempre falo para quem quer vir morar aqui é que, apesar do valor da moeda ser inferior ao valor do real, aqui você compra muito mais do que alguém compra com o salário mínimo no Brasil. O salário mínimo na Turquia ele é muito bom. Interessante isso. E assim, aqui, por exemplo, roupas são muito baratas. Eu fui para o Brasil, passei 40 dias no Brasil em janeiro e comprei uma calça jeans numa loja de departamento que eu nem me lembro qual era, mas eu paguei o valor que eu pagaria em 3 calças jeans aqui na Turquia. Então, E o valor eu da fiquei moeda assim, é meu muito passado. menor do que o Brasil. Interessante Exatamente. isso. Porque tem muito produto nacional. A Turquia, a maioria das coisas são nacionais, até para eletrônicos. Então, assim, o custo de vida Entendi. varia muito de cidade para cidade. Eu sou do interior de São Paulo. No interior de São Tá. Paulo, a gente também paga um preço que não é o preço de quem paga em São Paulo, por exemplo. Então, Na uma capital. coisa eu te garanto. Morar em Istambul é uma fortuna. É muito caro morar em Istambul. É uma das cidades mais caras. Com um Capital. salário mínimo.
é muito difícil morar em Istambul. A capital é mais barata. Ankara é mais barata de se viver do que Ankara. Istambul. Ah, tá. Istambul é mais caro do que Ankara porque é turístico e tal, tem tudo isso. A Capadócia é um lugar super barato para morar. Muito mais barato. Aqui você consegue ter uma vida, eu não diria um pouco mais do que o salário mínimo, né? Você consegue ter uma vida bacana aqui. Aluguel e tal. Carro é mais barato também. Tem marcas de carro aqui que não tem no Brasil, tem marcas russas de carro aqui também. Mas o pessoal aqui, por exemplo, consegue comprar uma BMW com muito mais facilidade do que você compraria no Brasil. Entendi. Você acha mais ou menos assim, para comprar um iPhone? Quanto tempo você compra um iPhone aí na Turquia? Só para ter uma média, uma base. Em quanto tempo Um você iPhone, compra um iPhone aqui na Turquia? um mês, 2 meses de trabalho? Aí é que está a questão. Antes Porque no disso, Brasil, qual o salário médio ou mínimo aí na Turquia? 2.500 liras é o equivalente a R$ 2.200. É o salário mínimo aqui. Tá. Então, Por creio aí. que acho que uns 2.500 dois, liras, três 2.100. meses. Sim, por aí. Mas também tem aquela Entendi. questão. Aqui não existe uma coisa que existe muito no Brasil, que é parcelamento. Aqui não se Aqui também parcela não. as coisas. Aqui nos Estados Unidos também não. É Então, tudo. Aqui tem cartão é de crédito, tudo. mas ó, você compra uma vez, tem que pagar uma vez. Exato. 90 Aqui dias no até máximo. existe parcelamento, mas assim, por exemplo, existe parcelamento para certas coisas e o parcelamento varia de acordo com o cartão que você tem. Então, certas bandeiras de cartão parcelam, certas bandeiras não parcelam. E, por exemplo, loja de roupa, não se parcela a compra. Loja de eletrônico, telefone celular, computador, não se parcela, a não ser que você tenha um CNPJ. Aí você pode parcelar num plano de negócios. Mas como pessoa física, você não consegue comprar um telefone parcelado. Não existe crediário, não existe nada disso aqui. Entendi. Estão perguntando aqui, ó, o povo daí é meio ignorante, entre aspas, né? Não no sentido de brigas, mas no sentido de expressão. Eu particularmente não acredito, porque assim, quando eu mudei pra cá, eu tinha o cabelo praticamente raspado, descolorido, eu Curtinho. tenho alargador na orelha, eu tenho tatuagem no corpo inteiro e eu nunca fui olhada torta na rua. Normalmente as pessoas são bem simpáticas comigo. Interessante. Eu não tenho cara de turca. Eu saio na rua, as pessoas Você não. sabem. Ó, a primeira vez que eu te vi, eu achei você turca já. Impressionante, velho. Não sei porque se ficou Né? psicológico já, ó, da Turquia já liguei. Sim, hoje em Mas dia eu fantástico. me passo mais por turca, porque eu tô aqui há bastante tempo. Mas quando eu cheguei, obviamente que eu não tinha nada a ver com o padrão do lugar. E aqui é uma região muito turística também. O turco ele tem aquela coisa que Eu ele creio. está acostumado com o turista, porque o turista é o ganha-pão. Então, assim, há 40 anos a Capadócia vive de turismo, não Tem tem outra coisa que aqui. tratar bem, né, os turistas, né? Eles olham você, eles vão vir com um docinho, um cafezinho, vão começar a tentar falar português. Ah, de onde você é? Fala um espanhol um pouquinho, fala um português um pouquinho, fala um alemão um pouquinho, tudo para te agradar. É bem o Ó, contrário. eu sempre, antes de a gente conversar, eu sempre achei interessante a Turquia, porque eu sempre sigo aquele Salt Bay que faz o salzinho, churrasco. Nusret, o Nusret, sim. Nusret, eu sempre vejo ele é da Turquia. Sempre Sim, vejo ele é ele, turco. eu sempre vejo, inclusive tem um restaurante dele aqui dentro do hotel Nova York, New York. No Eu acho mundo é fantástico ele ser uma famosíssimo. cidade, e aí eu sempre ficava imaginando. Famosíssimo, exatamente. Que bom. E falar nisso, a comida aí, acostumou no início? Sofreu muito? Eu amo a comida daqui porque ela é tudo que a comida do Brasil não era para mim. Eu venho de uma família Turca. baiana, né? Eu A sou do baiana, interior de São Paulo. É assim, meu minha família é padrasto de é turco, Sergipe, vizinho à Bahia. mas o meu avô, ele é de Caculé, na Bahia. E meus Calculé. bisavós, todo mundo. Show de Então, bola. eles vieram para São Paulo. Eu sou a segunda geração que nasceu no estado de São Paulo, mas a comida é da Bahia, a pimenta é da Bahia, os Entendi. xingamentos dentro de casa são da Bahia. Então, eu só não tenho sotaque. Mas a comida aqui é pimenta, pimenta, mais pimenta. Eles Aqui os comem pouca mexicanos, carne, tudo eu pimenta. comi muito mais carne. Eu adoro comida mexicana também. Eles comem muitos vegetais aqui, por incrível que pareça. Comem muitos Ó, grãos, comem muitos legumes. tem gente da Bahia aí, ó.
Ah, sim, a Gabi já veio pra cá, a Gabi é uma querida. Show de bola. E eu ia te perguntar uma coisa, fala comida, tá? Tem mercadinho brasileiro, tem comida brasileira aí? Fácil ou não? Nada, nada, não. Aqui, ao contrário dos Estados Unidos e outros países, a comunidade brasileira ela é muito pequena e ela está completamente espalhada. Aqui na Capadócia tem 5 brasileiras, 2 somos eu e minha mãe. Então aí tem mais 3. Putz, Em Istambul é pouquíssima gente. Aí tem a maioria das pessoas moram em lugares afastados. Em Istambul tem a maioria das pessoas, né, por ser a maior cidade. Mas é muito, muito pequeno. O mercado brasileiro não renderia, porque não tem aquela entendi, não quantidade de compensa. gente para fazer o negócio mudar. Não. Hoje, por exemplo, eu tive que botar uma receita no meu Instagram de leite condensado caseiro, Eu porque aqui vi não lá, existe. eu vi o leite Porque as condensado meninas lá. ficam, agora que tá tudo fechado o aeroporto, da onde que a gente vai tirar leite condensado? Ninguém tá vindo do Brasil para trazer leite condensado. Arrumamos uma receita caseira que não tem. Entendi. E na Capadócia, claro. Como é que funciona? Vou falar um pouquinho assim em relação à educação. Educação pública para criança. O pessoal vai com filhos. É pública, não é? Tem um ônibus que pega. Como é que funciona? Aqui funciona mais ou menos, eu não sei como são em outras Você cidades tem do filhos, né? Brasil, mas a Desculpa. minha cidade. Não, eu não tenho Ah, filhos, não mas eu tem. tenho um irmão de 9 anos. Ah, tá. Que é quase meu filho, né? Meu irmão, mas meu Isso. filho. Aqui funciona como funcionava na minha cidade, lá no interior de São Paulo. Cada bairro tem uma escola pública e se você mora naquele bairro, seu filho estuda naquela escola daquele bairro. Então, quando você aplica para a escola do bairro. A escola pública é muito próxima, porque assim são várias escolas no mesmo bairro. Então, às vezes não é necessário levar a criança de carro, porque a escola é realmente muito perto. A A escola do escola bairro. pública isso. A escola pública, ela é integral, é o dia todo, tanto para ensino médio, quanto para ensino fundamental, quanto para a escola, é o dia inteiro, é das 9 da manhã até as 4, 5 da tarde. E aí tem a escola particular, que é assim, normalmente, meu irmão estuda na escola particular, mas só estuda em escola particular quem realmente ou é filho de estrangeiro, porque os pais querem que a criança aprenda uma terceira língua, quer que aprenda coisas relacionadas a culturas de outros países. Então, normalmente, quem põe o filho em escola particular quer que ele tenha aptidões assim que não vão fazer muita diferença na faculdade, mas que fazem diferença para os pais, por exemplo. Que é um ensino voltado para a cultura mais Turca. ocidentalizada, algo do gênero. Então, o meu irmão, ele estuda numa escola particular justamente por isso, porque a gente quer que ele aprenda espanhol, ele já fala inglês, Outras ele já fala línguas. turco e português. Exato, mas ele já estudou na escola pública nos primeiros anos A pública é mais e era assim, né? A Turquia, o não, turco. não, não, Ah, não, de maneira. eu falo assim em relação à língua. Para aprender primeiro a turca e a privada já vai para outras línguas ao mesmo tempo ou não? A escola privada, ela tem uma coisa parecida com a escola americana, que é não são todas as crianças que fazem todas as matérias. Eles pegam um aluno e eles vão distribuindo as aulas daquele aluno de acordo com as aptidões dele. Então, Ah, tem que vários legal. opcionais ali dentro, que é assim, olha, seu filho é muito bom nisso aqui, então acho que seria legal ele fazer aula de artes plásticas. Meu irmão faz aula de robótica, que é uma coisa que ele faz e outras crianças não fazem. Ele também fez futebol um tempo para experimentar, não gostou. Tem aula de astronomia, tem aula de culinária algumas vezes na semana, tem Pô, que espanhol, legal, tem cara. inglês. Então, Que assim, é bem bacana. completo. A criança sai com uma formação bem completa. Que bacana. E plano de saúde aí? Tem público, privado? Como funciona? É caro, barato? Funciona assim, se você trabalha para uma empresa, tanto se você é estrangeiro e se muda para cá, você tem que contratar um plano de saúde para Por durar o aquele mesmo determinado. tempo que a Tá. sua Estadia seu aqui. ID durar, exatamente. Se você é cônjuge de uma pessoa turca e essa pessoa turca trabalha, você é dependente dela, então o sistema de saúde público você não precisa de um seguro, você se encaixa no seguro do seu cônjuge. Se Tá. você é um empregado, se você trabalha, por exemplo, você é estrangeiro e trabalha, o seu empregador é responsável pelo seu seguro de saúde. E aí, você opta, tendo esse seguro de saúde, você pode tanto ir no hospital público e não pagar nada, quanto ir no hospital particular e pagar uma pequena taxa. Mas a pequena taxa, ela é pequena de verdade, ela é bem pequena mesmo. Tanto Entendi. que eu moro perto de um hospital particular,
E eu só vou no hospital particular porque realmente é muito mais perto de mim do que se eu fosse no público. Entendi. Mais Só rápido. que eu tive um episódio de. O que foi? Eu fraturei o joelho e eu precisei fazer uma ressonância, uma tomografia. Eu paguei o equivalente a 45, R$ 50 pelo exame, que você faz no próprio hospital e o resultado está em 20 minutos. No Entendi. Brasil, a gente tem que fazer o exame no laboratório, esperar o Ir para um resultado, pagar a especialista e parte, tal. pagar a consulta. Exatamente. Aqui é tudo no mesmo prédio, exame de sangue, todos os outros exames, a consulta com o Resolve médico, tudo no mesmo você já lugar. sai de lá e você já sai lá de lá medicado e o atestado já vai direto para o e-mail do RH da sua empresa. Não existe pedir o atestado. Entendi. E tá. Então você não vai sofrer quando chega aí na Turquia em relação à saúde. Fantástico isso. Outra coisa, Sim. estão perguntando aqui, ó. O turismo em cidades históricas e com sítios arqueológicos são baratos para visitação? Eu sempre falo que o turismo na Turquia ele é extremamente mais barato do que o turismo em vários outros países da Europa, pela questão da moeda também, pela questão do país ser menor e tal, e também o hype, né? Assim, tem muitos outros países, por exemplo, França, Itália, que são bem mais caros. Mas aqui na Capadócia, por exemplo, é um dos lugares principais de turismo histórico, turismo arquitetônico voltado para arqueologia. E é um dos destinos mais baratos e mais completos, além de ser um excelente destino para cristãos. As pessoas não sabem disso, mas a atração turística principal da Capadócia, Eu não além do sabia. balão, são as primeiras igrejas cavernas que existiram na história. Depois, assim, de 100 anos que Jesus havia falecido, o uso do cristianismo foi aqui, e existem igrejas cavernas, são cavernas debaixo da terra, que eram igrejas que os primeiros cristãos pintaram. Então tem figuras de Jesus aqui com muitos, muitos milhares de anos que estão abertos para visitação. A gente tem muito grupo Pô, cristão que aqui. fantástico. Que fantástico. Se eu fosse para ir, eu ia por causa dos cavalos. Por causa da novela. Mas não sei se tem cavalos aí fazendo essas coisas. Então, existe uma teoria de que o nome Capadócia significa Catpatuca, Cavalo. que significa Terra dos Belos Cavalos. Só que esse é um nome que foi dado por é uma tradução que ninguém sabe exatamente o que ela significa, porque aqui era Império Otomano no passado, então passaram bizantinos, persas, hititas, gregos, Mistificou otomanos. muito, né? Então ninguém sabe a origem. Existe essa história aí do Cato Patuca, e aí junta com a história do misticismo de São Jorge, que aqui é a terra de São São Jorge. Jorge, São Jorge, exato. São Jorge Isso. derrotou o dragão em cima do cavalo aqui. Então, assim, tem cavalos, eles não são daqui, eles são importados, São eles vêm árabes. de outros lugares. A gente não sabe de onde eles vêm, mas existe muito essa coisa. Um passeio que é muito legal é que, assim, os vales que você vê quando você assiste os balões, né? Nesses vales dá para fazer trilha de cavalo. Então o passeio em si é Bacana. muito bacana, não pelo cavalo, mas pelo roteiro. Entendi. É porque sou louco por cavalo. E outra coisa, pessoal, ó, tem muita gente saindo, entrando, e as que ficaram aqui com certeza ainda trabalham com turismo na Turquia, tá? Só para deixar mais claro aí, tá? Acho que teve outra pergunta aqui para Exato. transporte aí. A pessoa chega aí, turismo, transporte, Uber, táxi, como é que funciona? Barato, caro, tem, não tem? Não existe Uber na Turquia, porque o Uber tentou O entrar na governo não Turquia. deixou. Na verdade, não foi o governo, foi o povo que não deixou, porque o povo acredita que os taxistas oferecem um bom trabalho, então juntaram os taxistas contra o Uber, mas as organizações nacionais aqui, normalmente, elas são mais fortes. Então, assim, no Brasil eu vi que o pessoal deu umas pauladas no Uber e tal, foi uma coisa mais agressiva. Aqui, simplesmente, todos os taxistas, um belo dia, pararam de trabalhar no país inteiro, rolou um colapso, o governo baniu o Uber em 2 minutinhos. Entendi. E Foi o isso que ônibus aconteceu. é fácil, não é? O Gustavo tá perguntando aí, ó, seguidor. Sim, eu nunca recomendo na Turquia que as pessoas peguem ônibus no meio da rua, porque a não ser que você esteja em Istambul, não existe outro lugar que o transporte público é feito para o turista. Ele não é feito para o turista, ele é feito para a pessoa local.
Então, o motorista não vai falar inglês, ninguém vai falar inglês, dificilmente vai ter uma Só placa turco para te informar. É feito para o pessoal que dali mora. se locomover entre os lugares. Se você é turista, o ideal é sempre um transfer. Ou se você não quiser pegar um transfer privado, tem shuttle compartilhado, mas que são carros de turismo. Até porque na Turquia, para você transportar turista, você tem que ter uma licença de motorista de turismo. Entendi. Então, o ideal para o turista tudo bem, quer mais conforto, porque os aeroportos normalmente são bem longe da Contrata cidade, você quer um alguém. conforto maior? Um transfer. Mas se você não quiser um transfer, contrata um shuttle, não é caro, é bem mais barato, demora um pouco mais, porque são várias pessoas, né, dividindo o veículo, vai Um parando, parando, shuttle que você fala o mas quê? é Um melhor. transporte público O parecido, shuttle, ele compartilhado. é o transporte, é o traslado privativo, digamos assim, ele é um traslado de turismo, compartilhado com outras pessoas que vão para a mesma região. Tá. E aí tem o transfer privativo, que é só para você, para sua família, enfim. Essa é a melhor das hipóteses. E tem alguns táxis no aeroporto que funcionam como funciona o táxi em Guarulhos. Você paga antes de sair. E aí você não tem muitas surpresas. Mas táxi no meio da rua, por exemplo, em Istambul, a gente não recomenda. Se você estiver em Istambul e precisar pegar um transporte, por exemplo, peça para o seu hotel ligar, peça para o seu restaurante ligar. Não vá para o meio da rua e pegue um táxi sozinho. Outra dúvida aí é Istanbulcart serve para ônibus em museus? O Istanbul Cart, existem dois cartões. Tem o Muse Pass, que é o do museu, e o Istanbul Cart, que é o do transporte. O Istanbul Cart, você O anda que de seria metrô, de Istanbulcart? ônibus e tal. É esse aí, você anda de metrô, de ônibus com esse Istanbul Cart. Ah, O tá. Muse Pass, você vai para todos os museus com esse cartão. Seria um cartãozinho para ter acesso aos transportes. São dois cartões. Só que o Muse Pass, ele só vale a pena se você for ficar muito tempo na Turquia, né? E se você for para várias cidades. Porque se você for só para Istambul, é melhor você comprar a entrada lá mesmo, quando você chegar no museu, ou você contratar um tour. Porque o Muse Pass ele é bem mais caro do que o valor de todas as atrações. Ele é feito para quem vai ficar muito tempo e vai visitar museu na Capadócia, museu em Éfeso, museu em Istambul. Agora, se você for só para Istambul e comprar o Muse Pass, você vai estar perdendo dinheiro. Entendi. E falando, ligando uma coisa a outra, que a gente sempre vai conversando e puxando outra conversa. Em relação à segurança, Sim. influencia muito no transporte. Tem violência? Uhum. Como é que é a segurança aí na Turquia? A segurança aqui é muito, muito, muito boa. Hoje, inclusive, aconteceu um fato, assim, que eu considerei engraçado, porque eu fiz um vídeo no meu canal mostrando as diferenças entre uma casa turca e uma casa brasileira, tal como é uma casa na Turquia. Que as pessoas acham que a gente mora dentro do palácio do Aladim e é um apartamento normal. E aí, eu mostrando o apartamento, as portas aqui, elas são padrão alemão, elas têm 3 trancas. E uma das Tá? minhas seguidoras me falou, nossa, por que tem tantas trancas na porta? Eu achei que o país era seguro. Falei, sim, senhora, a porta tem 3 trancas, porque lá embaixo, no meu prédio, eu não posso filmar a portaria para a senhora. Mas lá embaixo não tem porteiro, não tem muro, não tem cerca elétrica, não tem nada. É o prédio no meio da garagem, é igual nos Estados Unidos, né? Não tem muro Aham. na casa. Então é o prédio no meio da rua, não tem porteira, não tem garagem, não tem cerca elétrica, não tem nada. É por isso que tem 3 travas na porta, porque lá embaixo não tem ninguém. Mas aí eu fui conferir o ranking, por conta desse comentário, o index de criminalidade global. E a Turquia acho que 30, de 100 é 39,4, enquanto o Brasil é 69,9. Tá mais pra lá. Entendi. Então é Sim, muito boa. Mas assim, quanto mais sim, segurança, muito melhor, bom. né? Exatamente. Com certeza. Aqui onde eu moro também é uma região extremamente segura, a Capadócia. Na Capadócia a gente costuma dizer que as notícias aqui são fulano encontrou uma abóbora gigante no quintal, porque não tem notícia, não tem o que botar no jornal, entendeu? É um lugar tão pacato que não acontece Entendi. nada, que não tem notícia. Entendi. Uma curiosidade assim, que depende de cada país em relação à cultura, que a gente já falou um pouquinho, mas vou falar até que um seguidor, o Gustavo, falou em relação ao banho turco. Isso é diferente, porque eu sei que Uhum, os indianos, que não tem nada a ver, mas é uma referência, é diferente, né? A uhum. questão da... Como é que funciona? Você sabe um pouquinho mais dos turcos? Em O relação banho ao... turco, na verdade, ele não é um banho. Acho que o Gustavo ele tá falando é um tratamento de spa.
Se chama banho turco. A gente Tá. chama de Turk Hamamã. Ele É é uma porque assim, eu não atividade assim. entendo, exato. Sim, sim. O banho turco, eu vou falar das duas coisas: o banho do turco Tá. e o banho turco. Tá? O banho do turco, assim como os europeus, eles não tomam banho todos os dias. Aqui eu já Eles têm essa recebi vários resistência. europeus muito Sim, podres. pois é. Só que aqui, por eles serem muçulmanos, os muçulmanos têm uma coisa que é assim: eles não podem morrer sujos. Eles acham que se eles não estiverem limpos quando eles morrerem, não tem nem escadinha para o céu, vai todo mundo para o inferno e já era. Então, Eita, eles estão sempre. Aqui eu costumo dizer que assim, eu percebi. O brasileiro é o povo mais limpo do mundo, vamos falar a verdade. A gente é o povo mais cheiroso, mais limpo do mundo, somos nós. correto. Mas os europeus e os turcos, consequentemente, eles a associação entre cheiro e limpeza não existe. Não é porque você está cheiroso que você Que está está limpo. limpo. Assim Botou como você perfume. pode estar limpo, os franceses, né? Você pode estar limpo, mas não está cheiroso. Então, aqui, por exemplo, eles se limpam, eles se lavam os braços, lavam o rosto, as partes íntimas, eles se depilam, eles não têm cabelo embaixo do braço, nas zonas íntimas. Tá. Também pelas orações, eles têm que estar, homens e mulheres, eles têm que estar limpos, mas eles não usam desodorante, porque eles acreditam que dá câncer. Eles não tomam banho mesmo, lavar o cabelo, igual a gente Chuveiro. toma banho, esfregar, passar creme e tal, todos os dias. Assim, obviamente que quem trabalha com turismo faz isso, porque está acostumado a receber turistas. Então, quem trabalha com turismo, quem mora em cidades mais desenvolvidas, tem hábitos ocidentais de limpeza e de higiene. Entendi. Agora, o pessoal de vila, que está lá mais afastado, aí não. Meu marido, por exemplo, obviamente, ele toma banho todos os dias, do contrário, ele jamais chegaria ao posto de ser meu marido, não tem essa Ele é turco, conversa. Ele é turco, 100%. mas ele tem a cultura brasileira, toma banho todos os dias. Sim, mas ele já tinha antes da gente começar a namorar, porque ele sempre trabalhou com turismo. Então, Ah, quem tá. trabalha com turismo está acostumado a receber pessoas de outros países, normalmente tem uma postura bem mais ocidentalizada de comportamento, de convivência social. E o banho turco, que é a atividade, era uma coisa que foi criada para os sultões otomanos, que na verdade eram, né, os donos do império naquela época. E a Turquia, os turcos são os descendentes dos otomanos. Existe uma sala feita de mármore. Essa sala ela é quente, é uma sauna de mármore. Você se deita numa pedra de mármore e aí as pessoas esfregam você com uma bucha natural e com espuma de azeite de oliva. Então eu costumo dizer que assim, você sai uns 2 quilos mais leve, porque a sua pele fica toda lá. É maravilhoso e é uma das coisas mais famosas da Turquia, porque é igual desde o século XII, século XI, por aí. Muito interessante. Muito interessante. E muitas Mesmo. informações aqui que você acaba conhecendo, que você nunca imaginava que existia. Muito interessante. Inclusive, meu irmão aí, ó, o Hugo Cabral, ele é historiador e arqueólogo. Que aí ele tem essa muita... Sempre me conversava a respeito disso, de vários países, em relação à história. Muito interessante. E é frio, não é calor? Como é o É clima? frio pra caramba. É Chega muito neve? frio. É deserto ou não? Tem algumas regiões que Muita tem neve. deserto. É mesmo, não Muita sabia neve. disso. Minha Muita cabeça neve. que tem da Aqui Turquia onde é eu como se moro, fosse Las Vegas, deserto. Da Capadócia. não, não. Inclusive, eu costumo dizer que assim, a Turquia ela tem uma coisa que foi o mais difícil para me acostumar foi isso. Eu venho do interior de São Paulo, numa cidade que é verão o ano inteiro. Quando é frio, é Nordeste. 25 graus na minha cidade. E quando é calor, é 50. Então eu venho do calor. Nunca passei frio na minha vida. Aqui, todas as estações são marcadas. Então a primavera é Tem as quatro primavera, o estações outono é definidas. muito bem marcadinhas. Igual aqui Então, nos assim, Estados o Unidos. verão é muito quente, o verão aqui é seco, o verão no Brasil ele é úmido, aqui ele é um verão seco. O Aqui em Las Vegas é frio, seco. sim, o frio aqui na Meus olhos ficam todos Capadócia, ressecados. eu tive problema nos olhos no primeiro verão que eu passei aqui, meu nariz às vezes sangrava. Qual O foi o máximo inverno aí que aqui, chegou? Quantos graus no verão? no verão eu já cheguei a 44 graus com É sensação igual a Las Vegas. térmica de 45, mesma coisa. E é muito seco. Só que o inverno aqui
Na Capadócia, eu já peguei temperaturas de menos 18 graus Celsius, com neve. Muito. Eu peguei menos 29 em Boston. Eu morei em Boston um ano. Menos 29 eu peguei o máximo. Mas aqui em Las Vegas só chega a zero. No máximo menos um. Não passa disso. Muito Aqui frio. é Não muito sabia disso. frio e assim, o tipo do frio que cancela a aula, cancela a estrada, cancela tudo porque ninguém sai, tem Imagina neve, como é. tem que tirar o caminhãozinho, tem que passar jogando Na sal na rua. pista, sal grosso. Exatamente. Então e são assim, 3, 4 meses de muito frio e de muita neve. Entendi. A capital, Ankara. Ankara ou Ankara? Ankara. Fica na Ankara. Ásia ou na outra parte do continente? A única parte da Turquia que fica na Europa é metade de Istambul. O resto todo está na Ásia. Istambul é a única cidade que ela é metade Europa, metade Ásia, porque tem uma ponte que passa no meio, o Estreito de Bósforo passa no meio, e parte de Istambul é Europa. Agora, todo o resto, Ankara, Capadócia, é tudo Ásia. Entendi. Fantástico. Vamos falar agora a respeito. Um dos assuntos que eu sempre deixo para o final, que é o Covid-19, que é chato, Sim, mas a gente sempre tem que falar. Como é que está a situação aí na com certeza. Turquia? Como é que o governo está ajudando imigrantes ou as pessoas, os cidadãos? Como é que está aí a situação? Já abriu, fechou? Ainda continua? Aqui a gente fechou assim bem rápido. O governo começou o processo de fechamento de escolas, eu diria rápido. Eu estava no Brasil quando o Covid começou a acontecer, eu estava em Santos. E aí Conheço. eu voltei para a Turquia no dia 5 de março. Eu cheguei aqui dia 7 de março na Turquia. Passei pela França, cheguei aqui dia 7 de março. Já viemos com máscara, já viemos com luva e tal. Assim que eu cheguei, 2 dias depois eles já cancelaram as aulas. E aí, em seguida, já começaram a cancelar. O consulado ligou para a nossa empresa e perguntou se a gente tinha turistas brasileiros em solo turco nesse momento fazendo turismo. Era para recomendar que eles fossem embora imediatamente. Então, a gente fez esse processo, as pessoas começaram a remarcar passagem, porque o governo já queria fechar com o mais Rápido rápido possível. possível. Sim, então a partir do dia 12 de março eu já estava em quarentena voluntária em casa. E no dia 16 de março já começaram a fechar todos os restaurantes e cafés, bares, aglomerações, museus. Então, assim, foi muito rápido. Eu, inclusive, falo que eu entrei para dentro da Turquia de volta e eles fecharam a porta. Eu podia ter ficado pro lado de fora. Bem Porque na foi porta muito, mesmo. muito rápido. Sim. Entendi. E a gente está trancado agora nesse momento. É, tem um decreto governamental que ele está prestes a acabar, mas ele está em vigor já há mais ou menos um mês. Menores de 20 anos de idade, maiores de 65 anos, estão proibidos de sair na rua sobre multa de aproximadamente R$ 2.500, se forem pegos. Tem muitos casos aí. Aqui tem bastante casos, mas o número de recuperados já superou bastante o número de Maravilha. mortos. Todo dia tem gente contagiada, né? Todo dia o ministro da Saúde está na TV dando report toda noite. E todo mundo, né? O que a gente fala é que, infelizmente, a gente acredita que todo mundo vai pegar em Pegar, entre determinado aspas. momento. Só que o importante é que a gente deixe para pegar quando já tiver uma solução. O problema é se todo mundo pegar agora e aí colapsar o sistema. Mas aqui já tem muito mais recuperados do que mortos Do que e contagiados. pouquíssimas pessoas, isso, Mortos. e pouquíssimas pessoas internadas. Mesmo que com muitos contagiados, pouquíssimos são internados e muito mais poucos vão para UTI, para centro de tratamento intensivo. E aqui o governo está auxiliando, os impostos foram reduzidos, alguns empréstimos foram perdoados até o ano que vem, foram suspensos, a maioria dos empréstimos. As Bacana. contas de água, de luz estão sendo. Você pode atrasar se você quiser, não tem problema, Paga quanto tá? puder. Redução. O governo também está pagando para algumas empresas, né? Está pagando 60% do valor do salário dos funcionários, para que a empresa não tenha que arcar com 100%. E está também dando um auxílio de 1.000 liras, que seria o equivalente a R$ 900 por Por mês. pessoa para a família. Isso. E para pessoas que trabalham e para famílias também que têm, para pessoas com necessidades especiais mais. Mas no caso, eu trabalho, meu marido tem a própria empresa, eu também tenho a minha própria empresa, então a gente poderia aplicar se quisesse, né? A gente não aplicou porque não acha que é necessário.
Entendi. Eu tô surpreso com a Turquia, tô encantado. E com certeza um dia eu ainda vou visitar com a Cleus Turquia com Andy. Será muito bem-vindo, venha no verão Com de preferência. certeza. Mas, ó, teve um seguidor aí que botou que pegou 43 graus no verão e esquiou na neve, nas Sim, montanhas. exatamente. É super possível. Se você estiver numa ponta do país, você consegue esquiar, e se você estiver na outra, você consegue ir pra praia. E, pô, que legal. Aqui em Las Vegas tem parecido. Aqui em Las Vegas, na Strip, que fica os hotéis e os cassinos, um pouquinho mais distante, a 40 minutos, 50, tem o Monte Charleston, que tem neve. Inclusive, eu botei até uma foto no meu feed do TBT que a gente foi lá, tinha neve no verão também. Tá acabando agora a neve. E a gente tá o quê? Quase já no verão. Ontem bateu 100 graus Fahrenheit. 36, 38 Nossa, graus. muito Exatamente. quente. Pô, que legal, que bacana. A nossa live tá chegando ao fim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. É, como a política aí, que em 2014 houve uma renovação democrática. Em 2014, o que aconteceu em 2014? 2014 foi um ano que teve algumas mudanças em relação à quantidade de poderes do governo, mas é o mesmo governo há muitos anos, não mudou muita coisa, não. Tá. O chá, o povo toma muito chá? Ou é só. Não, nossa, eles tomam 10, 12 copos de chá por dia. É mais chá do que água? Eles se hidratam tomando chá. A água é um paliativo. Exato. Tem um seguidor aqui, o Vitória Skien em Uludag. Não sei como é que se fala. O Em lugar Bursa. em Bursa. Uhum. Bem pertinho de Istambul. Muito mais barato do que esquiar em outros Que países. esquiar em outros países. E aqui na Capadócia também dá para esquiar. Poucas pessoas sabem disso, mas tem uma estação de esqui que fica 1 horinha daqui. E as praias? Maria Gonçalves perguntou aí, ó. Maravilhosas. Aqui tem muita praia. Tem muita, muita, muita praia mesmo. As melhores praias, assim, as praias mais badaladas, estão ali para o lado de Marmares, também tem Bodrum. São praias muito bonitas, de água muito azul. Inclusive a cor azul é daqui, o azul turquesa, né? É uma Pô, pedra deve ser daqui. lindo demais. E E tem nas praias, bebidas alcoólicas é permitido? Ou na cidade? Na cidade, não é permitido consumir bebida alcoólica do lado de fora, assim, né, no meio da rua, Fica com. mas vende Tá. bebida alcoólica. É como em alguns lugares dos Estados Unidos tem as Isso. liquor stores, né? Liquor store. Aqui também Aqui em Las Vegas pode beber na rua, mas é não de liberado. vidro. Não de vidro, mas Sim, de alumínio e tal. Mas muita gente faz isso. sim. Aqui você só pode comprar em lugares específicos, seriam as liquor stores, são a Aham, Tekel. aham. E consumir, o pessoal consome em casa. Tem restaurante que vende bebida alcoólica, tem restaurante que não vende bebida alcoólica. Fica a opção da pessoa mesmo. Fantástico. Ó, a gente já tá. Falta 2 minutos, 3 minutos. E eu só Sim. tenho que agradecer. Foi muito legal essa live, tá? Eu sempre no finalzinho deixo as perguntas, como a gente fez. E eu só tenho que agradecer, Uhum. Andy. Aí, o que você quiser falar, pode ficar à vontade aí. Convidar nossos seguidores aí. Muito obrigada por terem assistido. Foi ótimo. Obrigada pelo convite, Felipe. Foi muito bacana. Eu aguardo você aqui na Capadócia, na Turquia, Com quando fé em você Deus. quiser vir. Não precisa de visto, já é um ótimo detalhe. Exatamente, eu tô pensando nisso. Então, o voo é longo, né? Mas tudo bem, dá para vir direto dos Estados Unidos. E, Aham. pessoal, eu tenho um canal também e o meu Instagram, onde eu posto várias coisas sobre a Turquia. Se vocês quiserem me seguir, eu estou lá para ser seguida. E sigam também o Instagram da Cleus, que é onde a gente faz os pacotes de turismo, recebe os brasileiros aqui em idioma português. Exatamente. Eu vou deixar salvo, pessoal, no meu IGTV, no meu Instagram, e vou marcar a Andy, o Instagram de Andy e o Cleus Turquia, para quem quiser acompanhar lá o trabalho dela. E no canal do YouTube também dela, que inclusive eu sou inscrito. E eu tenho o nosso canal, que comecei agora a trabalhar Obrigada. no canal do YouTube, que é o Felipe Cabaúza. Tem Já acho que um comecei. mês. Tem um mês, eu acho, que aí eu sempre trabalhei no Instagram e agora criei o YouTube. Mas é isso aí. Vamos que vamos, muito obrigado pela atenção. E aí, vamos para outra live na outra semana. Muito obrigado aí, viu? Bom Muito obrigada, sucesso para querido. você. Para você Muito, também. Tchau, muito tchau. obrigado. Fique com Deus. Abraço. Tchau. É isso aí, galera. Ó, muito obrigado pela audiência aí, vocês. Nossa live está encerrando. E segunda-feira, pessoal, tem a próxima live com a Nathalie, diretamente da Itália. Não percam, ok? Vai ficar salvo no IGTV. E obrigado pela paciência. Até a próxima.